Ninguém na vila fala mais sobre isso. Quando alguém de fora pergunta, o silêncio é a única resposta. É um silêncio pesado, que carrega a memória daquele dia. A vila nunca mais foi a mesma. Talvez você esteja ouvindo isso agora de casa, do trabalho ou até no celular, mas essa história aconteceu num lugar onde todos se conheciam, onde o som dos pássaros era a única música e as portas raramente eram trancadas. Mas depois daquele dia, até a confiança mudou de lugar. A menina se chamava Liana. Ela não tinha muitos anos, mas seus olhos já carregavam a idade do mundo. Perdeu o pai e a mãe muito cedo, num acidente na estrada de terra que ligava a vila à cidade grande. A partir daí, sua vida passou a ser contada pelos dias que passava sob o teto da madrasta. Não havia gritos ou marcas visíveis que denunciassem o que acontecia. A crueldade era mais sutil, tecida no dia a dia. Era no prato de comida servido frio, horas depois que todos já tinham comido. Era nas roupas velhas e curtas, enquanto a filha da madrasta ganhava vestidos novos. Era no silêncio. A madrasta raramente falava com ela, e quando falava, era para dar uma ordem. Liana aprendeu a ser invisível, a não fazer barulho, a não pedir nada. Sua companhia era o canto dos grilos, a noite e a sombra das árvores durante o dia. Ela não se queixava, porque não sabia que tinha o direito de se queixar. Para ela, aquela era a vida. O abandono era seu estado natural. A vizinhança via, mas ninguém intervia. Era assunto de família, diziam, um assunto que, em breve, se tornaria o assunto de todos. A solidão da menina era tão profunda que ela parecia uma pequena sombra se movendo pela casa, sem peso, sem voz. Um dia, a madrasta a viu conversando com uma borboleta no quintal. Naquele momento, um pensamento frio e terrível se formou na mente da mulher. Um plano que não faria barulho, mas que resolveria o que ela considerava um problema. Aquele dia, amanheceu cinzento. A madrasta disse a Liana que iriam fazer um passeio, colher frutas raras na floresta. A menina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de esperança. Um passeio, só as duas? Talvez as coisas pudessem mudar. Ela vestiu seu sapato gasto e seguiu a mulher em silêncio, adentrando a mata mais densa, onde a luz do sol mal conseguia tocar o chão. Caminharam por horas, muito além dos lugares conhecidos. O ar ficou mais úmido, o cheiro de terra molhada mais forte. Chegaram a uma clareira, onde uma formação rochosa escura se abria como uma boca. Era a caverna. Todos, na vila, sabiam da caverna e sabiam o que vivia lá dentro. Uma onça pintada, que raramente era vista, mas cuja presença era uma lenda viva. Um aviso para não se aventurar tão longe. A madrasta parou, apontou para a escuridão e disse, com a voz vazia de qualquer emoção, entre. Espere aí, eu já volto. A menina olhou para a escuridão, depois para a mulher. Não havia súplica em seus olhos, apenas uma aceitação cansada. Ela não chorou, não gritou, ela apenas se virou e caminhou para dentro da boca escura da caverna, desaparecendo na sombra. A madrasta se virou e foi embora, sem olhar para trás. Há decisões que não fazem barulho, mas mudam tudo. Para ela, o problema estava resolvido. Dentro da caverna, o frio era imediato. O cheiro era diferente, uma mistura de terra úmida e algo mais. Animal. Liana ficou parada logo na entrada, seus olhos tentando se acostumar com a escuridão quase total. Ela ouvia o som da sua própria respiração, rápida e curta. E então, ouviu outro som, uma respiração baixa e profunda, vinda do fundo da caverna. Ela congelou. Um par de olhos brilhou na escuridão, refletindo a pouca luz que vinha de fora. A forma de um grande felino se moveu lentamente. Não era um monstro, era um animal. A onça se levantou, sem pressa. Não rosnou,
não mostrou os dentes. Seus movimentos eram cautelosos, defensivos. Ela estava em seu território e algo desconhecido havia entrado. A menina permaneceu completamente imóvel, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela não fez um único som. O animal deu alguns passos, circulando, estudando aquela pequena figura parada. A tensão era quase física, um fio esticado prestes a arrebentar. A onça podia sentir o cheiro do medo, mas não havia provocação. Não havia ameaça vinda da menina. Era apenas presença e silêncio. Minutos se passaram como se fossem horas. Eram dois seres vivos, cada um no seu próprio mundo de sobrevivência, compartilhando a mesma escuridão. O instinto do animal não era de ataque, mas de cautela, e o instinto da menina, moldado por anos de abandono, era de ficar quieta, de não incomodar, de esperar. 2 dias se passaram. Na vila, a madrasta disse que a menina havia fugido. Alguns acreditaram, outros desconfiaram. Mas foi um caçador, que conhecia bem a floresta, que notou os rastros estranhos. 2 pessoas indo para a mata densa, mas apenas uma voltando. Ele reuniu alguns homens, e eles seguiram as pegadas. A trilha os levou direto para a clareira da caverna. O medo era palpável. Eles pararam a uma distância segura, chamando o nome da menina. Silêncio. Então, uma pequena figura apareceu na entrada da caverna, piscando contra a luz. Era Liana, viva. Ela estava pálida, tremendo, com os olhos arregalados de medo, mas não tinha um único arranhão, apenas o silêncio de quem viu algo que não consegue descrever. Quando a história se espalhou, ninguém conseguia entender. Chamaram especialistas, biólogos que estudavam os felinos da região. A explicação foi simples e, ao mesmo tempo, inacreditável. A onça, provavelmente uma fêmea com filhotes por perto, não viu na menina uma ameaça. A imobilidade total e o silêncio de Liana foram interpretados pelo animal não como uma presa, mas como algo que não pertencia àquele ambiente, algo a ser observado com cautela, não atacado. Ela não fugiu nem reagiu. Ela simplesmente existiu ali, e o animal a deixou existir. A verdade sobre o que a madrasta fez se espalhou sem precisar de acusações. O silêncio da vila foi mais forte que qualquer grito. A madrasta não foi presa. Naquela época e naquele lugar, as leis eram diferentes, mas ela foi condenada pela comunidade. O silêncio que a cercou foi sua prisão. Ninguém mais comprava em sua venda. Ninguém mais a cumprimentava na rua. Ela se tornou a invisível. Eventualmente, vendeu tudo e foi embora, desaparecendo para sempre. Liana foi acolhida pela família do caçador que a encontrou. Levou muito tempo para ela voltar a falar, mais tempo ainda para sorrir. Com ajuda e cuidado, ela reaprendeu a confiar. A história dela se tornou uma lição silenciosa, passada de geração em geração. Uma prova de que, às vezes, o maior perigo não vem da floresta, com suas garras e dentes. Às vezes, o perigo real mora ao nosso lado, escondido atrás de um rosto familiar, e vem de quem deveria cuidar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você de alguma forma, considere se inscrever para mais relatos como este. Até a próxima.